Inclusive, eu recomendo que você espere aí 1 horinha pra mandar a tua pergunta, porque talvez você pode acabar mandando uma parada que a gente já falou, tá bom? É isso. Tá cansado, cara? Não, tô bem. Tava te esperando aqui, pô. Pô, mas e essa correria que tem sido aí? Essa última semana agora, eu imagino que ela é mais desgastante ainda. Na verdade, cara, uma campanha são 90 dias de loucura total. É, Você perde a noção do tempo. Você não sabe nem. Sabe a hora do dia, mais ou menos. entendi. Mas o dia do mês, o dia da semana, esquece. E aí tu tem visitado vários lugares? É mais ou menos assim que se faz uma campanha? Cara, tem várias etapas, né? A primeira etapa de preparação de plano de governo, Aham. você tem que. Uma etapa importante. É uma etapa fundamental para quem quer ter um plano de governo, né? É. Aí você tem que visitar, pô, um estado, 645 municípios. Eu devo ter visitado perto de 200 municípios em 1 ano e meio. Uhum. Fomos para bastante É lugar. bastante É lugar. bastante. E é interessante porque é na região metropolitana que, segundo as pesquisas que eu vi e tal, é ali que tu tem que virar voto, não é? Que tem uma galera ali mais pendendo pro outro lado. Não, na verdade não. É, Na verdade eu estou liderando na região é, metropolitana, capital e região metropolitana, né? E o meu desafio é continuar melhorando no interior, é no interior. Verdade. entendeu? Aham. Hoje, a última pesquisa eu tô com 43, o Tarcísio tá com 46. Então ele já tá me vendo no retrovisor. Já, não, mas desde o começo tá te vendo no retrovisor, na verdade. Né? Na verdade, ele. É que agora vocês estão tecnicamente A gente empatados. tá técnica. Exatamente. É. Então, tá uma semana legal, assim. É, cara, e, pô, esse sentimento de. Como é que é, cara, assim? Porque você. Vamos lá, até domingo você não faz ideia do que vai acontecer mesmo. Porque existem eleições que as pesquisas, por mais que elas possam errar aqui e ali e tal, mas elas, eu imagino que elas entregam um pouco mais de tranquilidade, cara. É. Nesse caso, deve estar a tua equipe inteira uma pilha de nervos, porque só vão saber de verdade no domingo, depois das 5 e tal, né? O que a gente tem tracking, a gente tem acompanhamento diário. Hum, A distância. Porque é o seguinte: quando o Rodrigo apoiou o Tarcísio, uhum, eles juntos tinham 60% dos votos válidos. Então eu sabia que ia abrir o segundo turno diferente, né? aham, Porque a gente imaginava que o PSDB viesse conosco, inicialmente, isso 1 ano atrás. Mas o PSDB foi muito para a direita, assim, tá mais extremista do que historicamente. Tanto é que o próprio Alckmin saiu do PSDB e muita gente está apoiando o Lula do PSDB. O próprio Fernando Henrique está apoiando o Lula, o Aloysio Nunes, o Serra está apoiando o Lula. A velha guarda do PSDB está apoiando o Lula, não está apoiando o Bolsonaro. E a velha guarda do PSDB, com exceções, está me apoiando, e não ao Tarcísio. Mas a máquina do governo, do Palácio dos Bandeirantes está apoiando o Tarcísio. tá. Então eu sabia que eu, nas 4 semanas, tinha uma tarefazinha para cumprir, que era cobrir essa diferença e virar. E eu acho assim, nos últimos 10 dias caiu 10 pontos a distância. E nós estamos colados agora. Agora é debate, vamos pro pau e domingo a gente sabe o que vai acontecer. Por falar em debate, cara, a gente tava conversando antes aqui que eu assisti e fiquei impressionado com a civilidade do teu debate com o Tarcísio e também com a proposição de ideias, cara. É normal no Brasil, ó, vou te falar a verdade. Quando eu vou assistir um debate qualquer, é, pelo formato e tudo mais, eu vou meio que me divertir, sabe? Porque é um circo da porra aquilo ali, um brigando com o outro, uma doideira. Foi assim do presidencial do primeiro turno, especialmente. Aquilo ali foi, sei lá, cara, um show de horrores, mas um show. E no teu caso foi completamente diferente, assim, no teu caso do Tarcísio, que foi, vocês estavam de fato propondo coisas e eu dei os parabéns pro Tarcísio e disse pra ele que ia te dar os parabéns também, cara, parabéns por ter um plano de governo e por propor ideias e ser capaz de debatê-las, sabe? É uma coisa que, cara, eu queria que fosse bem mais comum no Brasil, que eu considero que a maioria das vezes, ou muitas vezes, a gente tem uma eleição que ela é baseada como se fosse um concurso
de bom mocismo, sei lá, um concurso de popularidade na internet, ou um concurso de popularidade em geral, que ninguém propõe nada e só É briga. verdade. Mas Não, no- é difícil debate em que o eleitor consegue. O eleitor sempre extrai alguma coisa do debate. Mesmo quando o debate não é aquelas coisas, você acaba se revelando nas entrelinhas, você acaba se revelando na postura, você acaba se revelando de várias formas. Então o eleitor, ele vai mapeando você, sabe? Uhum. Obviamente que às vezes ele é induzido a erro, às vezes ele entra numa fake news, às vezes ele compra gato por lebre, mas isso é da democracia. É. E a gente tem que ir aperfeiçoando para evitar que essas coisas aconteçam. Mas eu acho que foi. Eu só lamentei que ele cancelou todos É. os outros. Cancelou da Record, cancelou da Cultura, cancelou do SBT. E eu até estranhei, porque eu falei, pô, um debate que foi elogiado pelos jornalistas em geral, né? Todos os jornais elogiaram o debate no dia seguinte. E aí ele saiu cancelando os debates. Amanhã tá marcado o da Globo, que eu acredito que ele não vai cancelar. Então, Esse não dá pra cancelar, porque no obrigado. no debate pra governador também existe a regra de quando um cara falta, o outro pode ficar falando lá. existe, mas tem emissora que não cumpre. Tá. Por exemplo, o SBT cumpriu, me deu espaço. A Cultura cumpriu, me deu espaço. A Record não cumpriu. Suspendeu o debate e não me deu espaço. A Globo, amanhã eu acho que nós dois estaremos presentes. Espero que estejamos, eu estarei. Bom, vai ser legal. E você mencionou fake news, cara. Eu te pedi licença antes da gente começar, que eu precisava falar sobre uma. É fake news, assim, que tá aparecendo aí majoritariamente no Twitter, e eu vi algumas coisas no YouTube também, mas ela é majoritária no Twitter. Falando, na verdade, pegando coisas que eu falei e transformando numa coisa diferente. O Jean tem ali uma imagenzinha que eu pedi pra ele separar, que ele vai botar na tela, que é um print que ele fez no Twitter. Que, no Instagram, então. Então, ó, tá espalhado isso aí, ó. Que diz o seguinte, ó. Bomba. Dono do Flow Podcast revela fraude da esquerda para inflar a live e dar audiência a Lula. Cara, não foi isso que eu disse, né? Na verdade, o que eu tava dizendo é que eu sei pelos analytics do YouTube que de todos aqueles números da galera que tava assistindo a gente, assim como no Bolsonaro, assim como no Paulo Guedes, assim como no Tarcísio, assim como provavelmente tem hoje, não são espectadores únicos, são pessoas que abrem a live em diversos dispositivos, do mesmo lugar, usando a mesma conta e tal, e o YouTube tem como me dizer se aquelas pessoas ali é uma pessoa só, que tá com tudo aquilo ali ligado, ou se é um monte de gente. E no caso, eu sei que metade, por exemplo, das pessoas que estavam assistindo o Lula não eram espectadores, na verdade, ao longo, até hoje, do lançamento da live até hoje, não eram espectadores únicos. Não tô dizendo que são bots. A pessoa pode, por exemplo, abrir a live, tô com sono, vai dormir, amanhã ele continua, conta 2 visualizações, mas é um espectador só. E a mesma coisa no Paulo Guedes, por exemplo. Metade das visualizações que tem ali, ou um pouquinho mais da metade, são de espectadores únicos. Isso daí não é. Eu não tava querendo puxar o saco do Bolsonaro ou diminuir o Lula. Não foi isso, não foi o que eu quis dizer. E pegaram isso e espalharam para tudo quanto é lugar, dizendo que eu tava expondo uma grande mentira da esquerda e do Lula, o que não foi o que aconteceu, tá? Isso daí é fake news, certo? Assim, essa é a definição de fake news, porque pegaram o que eu falei em alguns lugares e distorceram a parada, certo? No máximo, dá pra dizer que eu me senti frustrado porque eu só tive 1h30 com o Lula. Me senti frustrado, de verdade. Porra, é o Lula, eu tô correndo Porra, atrás nós dele faz também, 2 anos. cara. Eu queria 4 horas de Lula aqui, Pô, porra. eu não queria 4 horas, porque eu entendo todo o Lula tá Eu fiquei vovozinho. 4h30 com você, da primeira vez que nós nos encontramos. Verdade. O Lula tá vovozinho, final de campanha, cansado. Eu queria 2 horas, 2h30 com ele, sabe? Isso é legal. Pra trocar uma ideia mais ampla e tal. E é isso, assim, existe essa... Isso não é uma mentira, tá? Tá sendo espalhada pelo Twitter aí, pelo Instagram, aparentemente. Teve um vídeo
Puta, eu não vou falar do canal, mas teve Mas um... cortado na maldade, porque você também fala dos números que É, aconteceu lá no eles Vilela. cortam na maldade, porque eu também falei que os números do Bolsonaro e do Paulo Guedes e etc. são inflados ali. Eu não posso, por exemplo, fazer o meu planejamento pensando nesses números, né? Porque eles não são reais no mundo real. Então é basicamente isso aí. Me deixou chateado. Eu pensei em algumas maneiras de falar isso, de soltar nas redes e tal. E eu acho que esse aqui é o melhor lugar pra falar essa parada. Pelo espaço, né? Porque, porra, assim, cara, eu fico. Isso que a gente tava falando, do lance da. Esse tipo de coisa só existe porque os caras não estão preocupados em expor as ideias e plano de governo mesmo, sabe? No teu caso, tu tem um plano de governo extenso e eu vi que você separou um número cabalístico, 13 principais propostas ali, né? Com certeza isso aí foi pensado, né? Claro. E uma outra coisa, foi pensado o fato daquele. Eu tô falando especificamente dessa imagenzinha aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Ah. E essa imagenzinha aqui me lembrou o PowerPoint do Lula. Foi pensado parecer o PowerPoint do Lula? Acho que não. Tá. Bom, e assim, uma das coisas que tu fala aqui, cara, é de implementar 70 hospitais em todo o estado. Você tá falando de hospitais dia. É. Mas eu não sei exatamente o que é um hospital dia e também eu não sei como é que tu vai fazer 70 hospitais, cara. Você deve precisar de uma grana. Não, cara, é que um hospital dia é um conceito muito, muito novo no Brasil, embora na capital, aqui em São Paulo, eu tenha feito 35. Durante 4 anos de governo aqui em São Paulo, eu fiz 35 hospitais dia. Eu quero levar essa experiência para o interior, porque a grande diferença do hospital dia é que você tem consulta, você tem exame de laboratório de imagem e você tem cirurgia. Você tem 2, 3 centros cirúrgicos por hospital dia. Mas você não tem internação. Então é um equipamento que custa 10% do valor de um hospital geral, de um hospital regional. A vantagem dele é que ele dá uma celeridade muito grande, ele dá ritmo para o atendimento. Então, por exemplo, eu fazia 1000 cirurgias... grosso é o pessoal que quer fazer exame, que precisa de um exame, precisa de uma primeira consulta e tal. Não, e aquelas cirurgias de baixa e média complexidade que você não precisa, vai fazer uma hérnia. Você vai fazer uma hérnia, você não vai ficar internado. Você vai para um hospital geral, vão te internar, vão usar o quarto. Isso encarece o procedimento barbaramente. No hospital dia não encarece nada. Você vai entrar, vai fazer o procedimento em 1 hora, como se estivesse arrancando um dente, e vai para casa. Então você é uma técnica cirúrgica mais rápido, te poupa de infecção hospitalar, porque você não vai ficar lá. E você faz a fila andar muito. Aqui na cidade de São Paulo isso já existe. Você fez 30 e tantos. Eu fiz 35 aqui. E só para te dar um exemplo, uma cirurgia pediátrica em São Paulo levava 160 dias. Pra você marcar. Hoje leva 58. Porra. É muito. Hoje não, quando eu deixei o governo, porque a fila aumentou por causa da pandemia, explodiu a fila do SUS. Então, essa experiência tem que ser levada para o interior, porque vai resolver muito problema de Santa Casa, de hospital regional. E, pô, mas assim, vamos lá, você vai construir um hospital desse, 10% do custo de um hospital Então, na verdade, equivale a 7 hospitais gerais, 70 hospitais de Nossa! Em termos de custo, né? Entendi. Então, a grande vantagem dele é essa, ele é uma estrutura que fica a meio caminho, não é nem uma UBS, uma unidade básica de saúde, e nem um hospital geral. É como se fosse... uma UPA funciona assim para urgência e emergência. É um equipamento mais enxuto, mais em conta do que um pronto-socorro de hospital, só que ele dá celeridade para o atendimento. E aí bom, com certeza você pensou na grana que você vai precisar para fazer isso tudo aí. Porque essa é só uma das tuas propostas e tal.